Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Antes de entrar no tema que eu trago nessa manhã, senhor presidente, eu faço questão de cumprimentar o nosso presidente Renan Calheiros pela sua postura que tem tido nesse momento importante na história do nosso país, a sua tranquilidade, a sua independência, trabalho realmente voltado ao interesse público e agindo como agiu na quarta-feira, quando precisou da sua firmeza, que aqui estava virando um ringue, parecia um ringue na quarta-feira, um tentando falar mais alto que o outro, um tentando bater mais forte na mesa que o outro. Ele não titubeou, chamou a atenção para que uns se respeitassem, um e o outro se respeitassem, senão de pronto encerraria a sessão. E assim que reabriu, continuou a discussão e ele não titubeou e encerrou imediatamente a sessão na quarta-feira. Eu entendo que a sua postura foi muito positiva, foi própria do presidente do Congresso Nacional, presidente desta casa. Então, fica aqui meus cumprimentos ao senador Renan Calheiros, nosso presidente, que tem conduzido muito bem, com muita tranquilidade, todo esse processo, esse debate, essa discussão que acontece no país, independente do seu partido, mas cuidando do interesse da população brasileira e dando um norte para que as coisas caminhem dentro da normalidade aqui no Congresso Nacional, principalmente no Senado Federal. Então, meus cumprimentos ao presidente Renan Calheiros, que continue dessa forma. É assim que nós esperamos que haja um presidente do Congresso e o nosso presidente tenha agido dessa forma. Permita que... Claro, temos só nós dois nesse momento aqui, mas outros senadores que estão vindo para o plenário. Eu quero concordar com Vossa Excelência, ele está se postando como presidente de um dos poderes, como presidente do Congresso Nacional, independentemente das posições partidárias de cada um de nós. Por isso eu queria me somar. Acho que nesse momento tão difícil, e eu casualmente, nós temos tido muita sintonia, viu? Ontem, quem viu meu discurso na tribuna, eu falei com outras palavras o que o senhor está falando agora, porque eu disse, isso aqui não pode ficar uma lambança generalizada, cada um atirando para um lado e achando que vai ganhar no grito. Ninguém ganha no grito. Há de prevalecer a democracia e o bom senso. Por isso eu me somo aqui às suas palavras, que vai nessa mesma linha aqui, inclusive sobre os debates aqui no plenário. Claro que nós temos que debater se é um de impeachment ou não. Impeachment não é só isso, a vida do parlamento. Nós temos, como eu sei do pronunciamento de Vossa Excelência, temos que tratar das coisas do nosso Estado, do país, a vida continua e que essa questão do impeachment se resolva rapidamente e, de preferência para mim, que se resolva lá na Câmara já, que nem precisa vir aqui para o Senado. Muito obrigado pelo seu aparte, pela sua colocação, presidente. E outro alerta que eu faço também é para que os nossos parlamentares, nossos colegas, tenham atenção, porque o que se acontece, o que se faz aqui dentro, no Congresso Nacional e principalmente no Senado, reflete diretamente nas ruas das cidades brasileiras. Isso contamina a população. Então temos que ter responsabilidade, temos que cuidar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações aqui dentro do Congresso Nacional, aqui dentro do Senado Federal. Temos que manter a calma, a responsabilidade e a tranquilidade para que nós possamos atravessar esse momento de crise no nosso país com muita responsabilidade e muito equilíbrio, para que nós possamos passar essa tranquilidade à população brasileira, e não ao contrário, como às vezes acontece, principalmente na quarta-feira, quase que aconteceu aqui no Senado Federal. Como todos sabem, o Brasil vive um delicado momento de crise política, e essa crise política tem potencializado a crise econômica brasileira. Mais do que nunca, em momentos como esse, temos que arregaçar as mangas e trabalhar para afastar a crise política e contribuir para a retomada do crescimento da nossa economia. Precisamos empreender um esforço maior para construir a paz
interna em nosso país. Trabalhar para manter a estabilidade política e econômica e para fortalecer as instituições democráticas e a democracia brasileira. Trabalhar para melhorar as condições de vida da nossa gente, para gerar mais emprego e renda para a população brasileira, para levar mais infraestrutura e obras para as nossas cidades, pois é isso que espera a população que nos elegeu. Enfim, trabalhar e deixar de lado as disputas políticas, os interesses pessoais ou de grupos específicos. Trabalhar na defesa do que realmente interessa para o nosso país, para a população brasileira, para os trabalhadores, para os agricultores, para os empresários e todos que fazem o dia a dia de nossa economia. Enfim, trabalhar para as famílias brasileiras. Tenho falado em muitas oportunidades que o trabalho é a única saída para a crise. É por isso que estou trabalhando aqui em Brasília para levar recursos e obras para o nosso estado de Rondônia. Estou trabalhando para que haja uma mudança na política econômica do país com a redução dos juros, a redução dos impostos e a ampliação do crédito para que haja também melhores condições de investimento no setor produtivo e infraestrutura do Brasil. Ora, todos sabem que quando os políticos brigam, quem perde é a população. Por isso, eu sempre preferi o trabalho no lugar do discurso vazio, da disputa política pela política, pelo poder, aquela política politiqueira. Minha preocupação é com a boa política de resultados para a população, no lugar da disputa por espaços políticos no poder público. Essa política realmente não é a minha preocupação. Sei que a minha obrigação é trabalhar para servir a população de Rondônia, principalmente, e de todo o nosso país. E por isso, tenho e sempre terei relacionamentos institucionais e republicanos com o governo federal, pois Rondônia, mais do que qualquer outro estado, precisa do governo federal, precisa da atuação, da parceria com o governo federal. A população de Rondônia quer o asfalto das suas estradas, as famílias precisam das creches e das escolas para os seus filhos, todos querem hospitais e postos de saúde trabalhando, funcionando. Você, agricultor, quer crédito a juros baixos, a redução da burocracia e menos impostos para podermos produzir mais. Vocês todos aí em Rondônia e em todo o nosso país querem mais qualidade de vida, mais oportunidade e principalmente geração de empregos. É nisso que o político tem que trabalhar. É para isso que fomos eleitos. É para isso que estou aqui no Senado Federal, representando principalmente a população do meu estado de Rondônia. É isso que estou fazendo aqui em Brasília, trabalhando por uma Rondônia e para a população do nosso estado que me elegeu para que, se eu fosse aqui, o seu representante no Senado. Enquanto muitos brigam por conta da política, eu prefiro continuar o nosso trabalho, continuar o nosso batidão do dia a dia. É dessa maneira que tenho conseguido levar muitas coisas para o nosso estado de Rondônia, muitas coisas positivas para o crescimento, para o desenvolvimento do estado, como, por exemplo, a manutenção e a reconstrução da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. A liberação da famosa licença ambiental para a retomada das obras da manutenção, por exemplo, está sendo emitida hoje pela presidente do IBAMA, a doutora Marilene Ramos. É resultado de um trabalho que começamos em 2009, quando muita gente já tinha desistido de brigar pela reabertura dessa rodovia. Nós mantivemos firme nesta luta para que nós chegássemos até aqui hoje com a estrada já transitada. Em 2010, conseguimos inaugurar o asfalto de 250 quilômetros entre Porto Velho e Humaitá e outros 250 quilômetros entre Manaus e a localidade de Igapuaçu, no município de Careiro Castanho. Mas naquele mesmo ano, em 2010,
quando o DENIT já avançava sobre o trecho do meião da rodovia, sobre os 400 quilômetros entre Igapuaçu e Humaitá, a obra foi embargada pelo IBAMA, que pediu estudos complementares para o licenciamento ambiental da obra, e nesse trecho do meião começávamos então uma outra e dura batalha. Em 14, conseguimos concluir e inaugurar a ponte da BR-300, que liga a BR-319, sobre o Rio Madeira. Aliás, a primeira ponte sobre o Rio Madeira com 975 metros de extensão. Uma bela ponte que deu mais sentido e esperança à nossa luta pela reabertura e agora a nossa grande esperança e também a luta pela pavimentação da nova BR-319. Em 2013, tínhamos realizado uma diligência através da Comissão de Agricultura e de Infraestrutura do Senado, com a participação do DENIT, do IBAMA e de diversas autoridades federais e estaduais para mostrar a necessidade da reabertura daquela rodovia. Foi quando conseguimos viabilizar um acordo entre o DENIT e o IBAMA para que fosse possível realizar as obras de manutenção e recuperação das pontes do trecho do meião. Quando esses trabalhos já estavam entrando na fase final e já tínhamos agendado uma nova diligência para comemorar a reabertura da rodovia, o IBAMA embargou a obra novamente, por recomendação dessa feita do Ministério Público Federal, que chegou a obter uma liminar na Justiça Federal para a paralisação das obras, alegando que as obras estavam contribuindo para o desmatamento da floresta amazônica, o que não é verdade. Realizamos uma diligência na rodovia e constatamos que não havia desmatamento e nem impacto ambiental alegado pelo IBAMA, o que contribuiu para a derrubada da liminar na Justiça e de um acordo com o IBAMA para a retomada das obras de manutenção. O que celebramos hoje, portanto, é resultado de muito trabalho das diligências, de reuniões com técnicos, com a nossa presidente do IBAMA, com o diretor-geral do DENIT, com os ministros de Estado, com parlamentares tanto do Estado de Rondônia, quanto também a bancada do Amazonas, e principalmente da mobilização da população que mora ao longo da rodovia, que nos recebeu sempre com muita esperança da reabertura dessa BR e colocou uma responsabilidade muito grande sobre todos nós. Portanto, senador Assir, me concede uma parte? Pois não, senador Medeiros. Eu tenho visto a luta de Vossa Excelência por essa BR e obviamente, de todos os moradores de Rondônia, e me faz refletir um pouco sobre essas questões ambientais, que eu penso que, como essa casa tem a responsabilidade de fazer a legislação, eu penso que nós, talvez, com o exemplo dessa BR, nós possamos começar a discutir essa questão, porque, veja bem, pelo que vocês passaram aqui, trouxeram à tribuna, e pelo que eu li, aquela rodovia já existia. E de repente ela é embargada, é um órgão do governo, se eu não me engano o DENIT foi até multado, tem alguma coisa errada. A rodovia já existia, vai se fazer a reforma da rodovia, me corrija se eu estiver errado. E de repente vem todo, precisa de arrimo, de projeto, não sei o quê. Nós não estamos com dinheiro para jogar fora, senador Assir. Então, assim, de repente a gente vê um órgão do governo lutando contra o próprio governo. Eu tenho acompanhado, eu sou oposição aqui, tenho feito oposição ao governo, mas eu tenho que ser justo, eu tenho visto a luta dos técnicos do DENIT, das pessoas que trabalham no DENIT, de tentar dar uma infraestrutura melhor para o país. E não sobra dinheiro, eu vejo, pelo contrário, tem uma fila imensa de pessoas, de prestadores de serviço que não conseguem receber. Aí tem uma rodovia que já estava pronta, a rodovia já funcionava, e quando o DENIT pensa em reformar essa rodovia, em fazer, não precisa de gastar milhões com um novo projeto ambiental, e mais, é embargada a obra e eventualmente o órgão até multado. Tem alguma coisa errada. Na cabeça do cidadão simples não entra isso de que você vai ter o governo, um órgão do governo lutando contra o próprio governo. Isso é uma coisa que não dá para se compreender. Eu penso que nós temos que, nessas obras essenciais para o país, não é que nós vamos acabar com os pântanos, com as reservas, mas se a rodovia já está lá,
Se eventualmente algum dano que tinha que ter feito já foi feito e está há anos lá, por que novamente isso? São perguntas que eu penso que a gente tem que começar a discutir e fazer um bom debate aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros, pela sua colocação. É importante que se diga que o embargo foi feito pelo Ministério Público do Estado, lá no Estado do Amazonas, Ministério Público Federal. E aí foi paralisado a obra. Houve, a partir daí, e tem que ser dito, um esforço grande, não só do DENIT, mas também do IBAMA, para que fosse retirado esse embargo por parte do Ministério Público Federal do Estado do Amazonas. Foi cassado esse embargo aqui na primeira região que é responsável. O presidente cancelou o embargo e agora está sendo retomada a obra de manutenção. Então, só para deixar claro, e quero aqui mais uma vez agradecer o esforço da presidente do IBAMA. É que a informação Marilene, que eu tinha era que era questão ambiental. Era uma questão ambiental provocada pelo Ministério Público Federal do Estado do Amazonas. Eu quero aqui deixar registrar o esforço do IBAMA, embora depois de vários embates que fizemos, mas embates positivos, o IBAMA preocupado com a preservação do meio ambiente, nós também preocupados com a preservação do meio ambiente e com a reabertura da estrada. Por isso, nós convidamos e fomos por estrada, fizemos todo um reconhecimento e mostramos ao Ministério Público, ao IBAMA e ao DENIT que não há nenhum problema de embate ou nenhum problema que venha afetar o meio ambiente ou venha trazer problemas com relação ao desmatamento da Amazônia. Muito pelo contrário, a reabertura da estrada faz facilitar a presença dos fiscais, seja do IBAMA, do IPAAM, seja da Polícia Rodoviária Federal, que é de uma importância muito grande, a presença da PRF ao longo da BR-319, como também, e foi dito aqui pelo general Costa Neves, a presença do Exército para que a gente possa manter a nossa floresta em pé. Outra rodovia que também tem tido nossa atenção permanente, até porque é a espinha dorsal do nosso estado de Rondônia, é a BR-364. Já realizamos inúmeras audiências públicas, diligências, reuniões, denúncias, enfim, tenho cobrado insistentemente do governo federal a manutenção da BR-364, a restauração imediata e uma solução definitiva para a redução dos acidentes que estão acontecendo ao longo da BR-364. Esse ano aumentou muito a quantidade de acidentes, pessoas que perderam as suas vidas por conta da falta de manutenção da BR-364. E o que nós precisamos é a duplicação dessa BR. Mas nós não podemos falar em duplicação no momento que nós temos a BR cheia de buracos, de Porto Velho até Vilhena e atravessando também para o estado vizinho. Só nessa semana ocorreram mais de 10 acidentes ao longo dos 700 quilômetros de rodovia entre Vilhena e Porto Velho, com 3 pessoas que perderam a sua vida no local de acidentes e outras que também ficaram, infelizmente, feridas. O que mais nos preocupa é que alguns desses acidentes foram ocasionados por conta das precárias condições da rodovia, dos buracos que multiplicam a cada dia nesse momento das nossas chuvas na Amazônia. Uma das pessoas que perdeu a vida em um acidente da rodovia nessa semana é um conhecido nosso, o agente de saúde Joel Sena Dutra, de 43 anos, morador de Presidente Médici, que bateu com a sua moto na lateral de um carro ao desviar de um buraco e acabou sendo atropelado por esse veículo. Aproveito para manifestar minhas condolências aos familiares e amigos do Joel Sena. Um rapaz trabalhador, agente de saúde exemplar e uma grande liderança em nosso Estado, que já tinha sido presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado de Rondônia. Joel foi mais uma vítima das precárias condições desta rodovia que temos nós, rondonienses, enfrentado diariamente. Manifesto também a minha solidariedade às vítimas dos acidentes ocorridos nos últimos dias. Espero que possamos melhorar as condições desta rodovia e concretizar a sua duplicação o mais rápido possível. Muito mais do que a economia de Rondônia,
o que passa pela BR-364 diariamente são vidas. Vidas que correm um grande risco ao transitar por uma rodovia nessas condições. Portanto, fica aqui mais uma vez o nosso apelo pela vida das pessoas, nosso apelo ao governo para que a manutenção, a recuperação e a duplicação dessa rodovia sejam realizadas o mais rápido possível. Conversei nessa quarta-feira com o diretor-geral do DENIT, o engenheiro Walter Casimiro, que se comprometeu em reforçar a manutenção da rodovia a partir desta semana, com operações de tapa-buraco em todo o percurso de Porto Velho até Vilhena. Temos um problema sério no trecho entre Vilhena e Pimenta Bueno, onde o contrato de manutenção foi interrompido e haverá nova licitação. Portanto, faço mais uma vez um apelo ao DENIT para que faça com sua própria equipe a manutenção nesse trecho e acelere ao máximo a contratação através da RDC para a manutenção em definitivo dessa BR. O governo federal também se comprometeu em realizar o leilão para a concessão da rodovia ainda no primeiro semestre desse ano, para a sua recuperação e duplicação. Espero que isso realmente aconteça, porque é a saída definitiva, é a solução definitiva para a nossa rodovia. Independente disso, no próximo dia 15 de abril, faremos mais uma diligência pela rodovia, juntamente com a bancada federal, diretores e técnicos do DENIT, para checarmos de perto as condições da rodovia e acompanhar as obras de manutenção que estão sendo prometidas a nós todas as semanas. Nesta semana também tivemos a boa notícia do DENIT, que deverá lançar nos próximos dias a licitação da complementação da travessia urbana da cidade de Ji-Paraná, com a duplicação de mais 6,5 km da BR-364 para interligar o trecho já duplicado na rodovia no anel viário da cidade. Serão duplicados 1,5 km na saída norte da cidade e 5 km na saída sul da rodovia, o que vai melhorar muito o fluxo de veículos e a segurança no perímetro urbano na rodovia como um todo e principalmente quem mora na cidade de Ji-Paraná. Além da duplicação, serão construídas vias laterais, incluindo contornos, trevos de acesso e viadutos também. E, junto com essa obra, a iluminação de todo o trajeto da travessia urbana também está incluída nesse projeto. Da mesma maneira, o DENIT também lançará nos próximos dias a licitação da complementação da travessia urbana de Vilhena através do projeto batizado de Multivias. A Prefeitura fez o projeto e fez a doação ao DENIT e agora está sendo analisado para que possa fazer a licitação dessa obra também. Será feito o prolongamento da duplicação da BR num trecho de 10 quilômetros com rotatórias, viaduto, ciclovia e faixa para pedestres. É bom lembrar que esse projeto Multivias começou a ser elaborado em 2011, no contexto das obras da iluminação do perímetro urbano da BR-364 em Vilhena, que já aconteceu. Além disso, além de conquistar os recursos para a iluminação, auxiliamos o nosso prefeito José Rove na elaboração e também na captação de recursos para esse projeto das multivias. O recurso para a iluminação da BR-174, ligando o centro da cidade até a faculdade, já está liberado, está na conta da Prefeitura, aguardando apenas a licitação para o início dessas obras. Uma obra importante que nos foi pedida pelos alunos da faculdade. Outra notícia positiva para o nosso Estado é que conseguimos resgatar ontem, junto ao Ministério da Defesa, recursos na ordem de 5,5 milhões de reais para a pavimentação das vias urbanas da cidade de Ariquemes. Em Ariquemes também trabalhamos junto com o prefeito Lorival Amorim, que nos acompanhou essa semana aqui em Brasília, para que a gente pudesse obter sucesso nesse seu pleito. E junto ao governo do Estado e ao governo federal na construção do hospital regional e também num grande projeto de drenagem urbana e pavimentação de diversas ruas. O nosso hospital de Ariquemes já foi liberado a verba no ano passado, já está depositado na Caixa Econômica todo o valor e a licitação foi feita, segundo informações do secretário da Saúde do Estado de Rondônia. A licitação não foi bem feita, terá
terá que fazer uma nova licitação, mas não é por conta dos recursos, pois os recursos estão à disposição do Governo do Estado na Caixa Econômica Federal. Todo o recurso, 100% do custo da obra do Hospital Regional de Ariquemes. Outro resultado positivo de um trabalho coletivo que empreendemos desde 2013 é a aprovação no Ministério da Cidade do projeto de esgotamento sanitário da cidade de Ji-Paraná. O documento, com a síntese do projeto aprovado, foi assinado no final da tarde desta quarta-feira pelo ministro Gilberto Kassab, logo após termos recebido em nosso gabinete. Com essa assinatura, o Governo do Estado está autorizado a fazer a licitação da obra, pois os recursos financeiros da obra estão assegurados. Isso é um trabalho já de longa data, que foi feito o convênio entre a Prefeitura de Ji-Paraná, o Governo do Estado, através da CAERD, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. A aprovação desse projeto é mais uma demonstração de que, quando nos unimos em torno de uma ação em benefício da nossa cidade, do nosso Estado, de nossa gente, o resultado é positivo e todos ganham. Agora esperamos que, num prazo legal de 90 dias, o Governo do Estado consiga licitar a obra para que comecem os trabalhos o mais rápido possível. Além de tratar do assunto do Ministério das Cidades, também cobramos a liberação do recurso junto ao Ministério do Planejamento e junto à Caixa Econômica Federal. Colocamos as obras de saneamento de várias cidades de Rondônia como prioridade no orçamento da União e conseguimos liberar recursos para os municípios que, nesta primeira fase do Plano Nacional de Saneamento Básico, 2014 a 2033, atenderam os requisitos técnicos e fiscais, como as cidades de Paraná, Cacoal e Jaru também, salientando que o distrito de Riozinho, do município de Cacoal, a pedido do nosso vice-prefeito Arcelino Marcon, também foi contemplado e as obras já devem estar em fase, a licitação deve estar acontecendo nesse momento também. O projeto de esgotamento de Ji-Paraná, elaborado pela Prefeitura, sob a coordenação do nosso prefeito Gesualdo Pires e do nosso vice-prefeito Marcito, quando esse também comandava a Secretaria de Planejamento, prevê a construção de uma estação de tratamento de efluentes, estações de bombeamento e rede de coleta de esgoto em toda a cidade para atender 100% dos domicílios do perímetro urbano da cidade de Ji-Paraná. Portanto, é uma obra que, junto com outras de drenagens de águas fluviais, de tratamento de água, de coleta de tratamento do lixo, trará uma qualidade ambiental muito boa para a nossa cidade, refletindo na saúde da população e no bem-estar de todos. Meus cumprimentos ao nosso prefeito Gesualdo Pires, ao nosso vice-prefeito Marcito, que fizeram um trabalho importantíssimo para que a gente pudesse colaborar para a liberação dessa obra para Ji-Paraná. Também temos trabalhado na parte legislativa do nosso mandato, seja na proposição e regulamentação de normas legais, como na relatoria de projetos e medidas provisórias. Recentemente, fui relator da medida provisória 699/2015, onde conseguimos introduzir algumas melhorias no Código de Trânsito Brasileiro, particularmente no aumento do rigor das infrações, além de estabelecer uma norma legal para coibir e punir obstrução de vias públicas. Ajustamos algumas questões que precisavam ser revistas com urgência. Conseguimos endurecer um pouco mais as penas de algumas infrações e crimes de trânsito, como é o caso da punição para o crime de homicídio culposo na direção de veículo para o motorista que esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Através de emenda de minha autoria, revogamos o parágrafo que tratava dessa penalidade no Código de Trânsito Brasileiro para adotar a punição prevista no Código Penal. Com a mudança, a pena de reclusão, que poderia chegar no máximo a 4 anos, agora poderá chegar a 20 anos. Na verdade, trouxemos o que está escrito no Código Penal para o de trânsito, igualando as penalidades para que não haja mais discussão entre os códigos. A nossa intenção foi diminuir acidentes e diminuir vítimas no trânsito. Isso é um avanço muito grande para o trânsito e para toda a sociedade brasileira.
Também a medida provisória 708, outro assunto que trago, senhor presidente, diz respeito a essa medida provisória, que autoriza a União a reincorporar os trechos de rodovias federais transferidos aos estados e ao Distrito Federal por força da medida provisória 82, de 7 de dezembro de 2002. Essa MP está sendo discutida em comissão mista, presidida pelo deputado federal Sérgio Souza, sendo que eu sou o relator dessa matéria. É importante destacar que a transferência dessas rodovias, que faziam parte da chamada Rede de Integração Nacional, continuam cumprindo com sua finalidade de integrar estados ou diversas regiões em um mesmo estado estratégico para a economia nacional e, por isso, podem voltar a integrar o Sistema Federal de Viação. Em Rondônia, 115 quilômetros de rodovias que hoje estão sob responsabilidade do governo do Estado serão transferidas para a União. É o caso da BR-421, que liga Nova Mamoré a Machadinho do Oeste, passando por Ariquemes, que passará para os cuidados da União, que já tem projeto para pavimentação dos trechos que ainda não são asfaltados e passará a receber manutenção do DENIT. Essa rodovia sai de Nova Mamoré, passa por Campo Novo, Buritis, passa por Ariquemes e chega a Machadinho do Oeste. Portanto, ao mesmo tempo em que já antecipo o meu posicionamento favorável à reincorporação dessas rodovias, manifesto também a importância estratégica da criação de 3 novas rodovias federais em Rondônia, na chamada Rota do Soja. A primeira rodovia federal que propomos ao governo federal é justamente uma complementação da BR-421 com extensão até Colniza, no nosso vizinho estado, no Mato Grosso. A segunda proposta deve ligar Ji-Paraná até Aripuanã, com prolongamento até Colniza. A terceira rodovia deve conectar Vilhena a Juína, com extensão a Castanheira, Juruena e Aripuanã também, nosso vizinho estado do Mato Grosso, e Cacoal a Rondolândia, Rondolândia a Aripuanã, ligando também Espigão do Oeste. Apresentamos essas propostas aos técnicos do governo em janeiro do ano passado, em reunião da equipe de planejamento do Ministério dos Transportes. Houve uma receptividade muito boa do governo e serão incluídas no Sistema Federal de Viação para ter seus projetos de pavimentação executados pelo DENIT. Outra notícia para Rondônia, senhor presidente, é que conseguimos protocolar no Ministério da Educação a proposta de criação de 2 novas universidades federais para o nosso estado. Uma no centro do estado, que pode ser de Paraná, outra no sul, que poderá ser em Vilhena, com a descentralização da estrutura que hoje está sob a responsabilidade da UNIR. E aqui fica o nosso agradecimento à nossa equipe da UNIR, que nos deu todo apoio, a nossa reitora da UNIR, que deu total apoio para que fosse possível fazer esse desmembramento. Estamos começando esse processo. É um processo longo, mas muito importante para o nosso Estado. Além de protocolar a proposta, que foi discutida amplamente pelo corpo docente e discente da UNIR, conseguimos empenhar a dotação orçamentária de R$10 milhões para viabilizar a criação dessas 2 novas universidades de Rondônia. O ministro Aloysio Mercadante determinou que a proposta fosse analisada pelo corpo técnico do MEC e que a tramitação seguisse os procedimentos legais, mas com a maior rapidez possível. É dessa forma que nós estamos procurando ajudar o nosso estado de Rondônia, senhor presidente, viabilizando obras de infraestruturas importantes para todos os pontos do nosso estado, em Porto Velho, no centro do estado, em Costa Marques, na 429, na 421, Guajará-Mirim, Vilhena, Cacoal, Pimenta, ou seja, todos os nossos municípios são importantes, Machadinho, Ariquemes, Cacoal, Espigão do Oeste, Colorado Oeste, Pimenteiras, Cerejeiras, ou seja, todos os municípios têm tido a nossa atenção e vamos continuar trabalhando aqui para promover o desenvolvimento e o crescimento de Rondônia. Os embates, os debates, as discussões devem continuar acontecendo, mas nós não podemos deixar de lado as nossas principais obrigações, que é cuidar da população do nosso estado de Rondônia e principalmente de todos os estados, de todos os brasileiros. É assim que nós
vamos continuar o nosso trabalho aqui no Senado Federal, sem deixar de debater e discutir quem deve ficar ou quem deve sair, mas não vamos deixar que esse debate venha contaminar aquilo que é mais importante para todos nós, é a geração de emprego, é cuidar das nossas famílias, para que elas tenham a saúde pública adequada, o ensino adequado e a infraestrutura necessária para a geração de emprego, não só em Rondônia, mas em todo o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas